Olá, queridos! Estamos de volta para mais um estudo da língua portuguesa. O estudo de hoje será sobre sinais de pontuação. E essa é a nossa aula 2. Seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a professora Alice e estou muito feliz com a sua presença em nossos estudos. Na primeira aula, vimos a importância dos sinais ponto ou ponto final. Falamos sobre a utilidade da vírgula e também estudamos o uso do ponto e vírgula. Hoje vamos conversar sobre a importância dos seguintes sinais de pontuação: dois pontos, ponto de exclamação, pontos de interrogação, reticências e aspas. Aqui temos dois pontos. Vamos ver quando usá-los. Os dois pontos indicam uma leve pausa, a partir da qual é possível iniciarmos uma citação, uma enumeração ou uma explicação. Vamos ver os três casos então, começando com citação usando dois pontos. A citação pode aparecer na mesma linha, entre aspas, ou pode surgir na linha seguinte, após um travessão. Primeiro caso, então. Ela pediu: quero o relatório na minha mesa até amanhã. Observe que a citação quero o relatório na minha mesa até amanhã apareceu entre aspas e na mesma linha. Observe aí. Vamos para o segundo exemplo. Ele perguntou: quando poderemos seguir adiante? Já nesse caso, a citação aparece na linha de baixo, ou seja, na linha seguinte, após o travessão. E aqui não usamos aspas. Interessante, não é mesmo? Ainda sobre dois pontos. Vamos ver que, além de usar os dois pontos em citações, também devemos usá-los em enumeração. Os dois pontos também são usados para introduzir uma enumeração explicativa, ou seja, uma sequência que explica o que foi dito anteriormente. Veja o exemplo. Precisávamos de muitos itens: fraldas, mamadeiras, papinhas, tudo que um neném pode usar em demasia. Outro exemplo. A Amélia foi ao supermercado e comprou 2 pacotes de arroz, 1 quilo de feijão e 2 quilos de frango a passarinho. Observou que os dois pontos aparecem antes da enumeração? É isso mesmo. Seguindo, vamos falar sobre a explicação usando dois pontos. Os dois pontos podem ser usados para indicar uma leve pausa no ritmo do enunciado, que seguirá com uma explicação. Observe: o que me irritava era isto. Ela nunca se lembrava de encher a garrafa antes de colocar de volta na geladeira. E mais um exemplo do uso da explicação usando dois pontos. Este é um texto do escritor Machado de Assis, que diz assim: a razão é clara. Achava a sua conversação menos insossa que a dos outros homens. Lembrando, pessoal, que a palavra insossa quer dizer desinteressante, monótona. É sobre a explicação usado dois pontos. Você notou que nos dois exemplos, os dois pontos indicaram uma leve pausa no ritmo e vieram antes da explicação? É isso mesmo. E para que fique bem clara a importância da entonação na leitura, de acordo com a pontuação, vamos ver juntos estas frases. Aqui vai a lista: arroz, feijão, macarrão, banana, maçã e carne. O resultado do jogo provava tudo. Éramos os vencedores. Quando tudo parecia perdido, ele apareceu.
Eu tenho a solução. Decidimos não nos falar mais. Aquilo claramente não estava dando certo. Treine bastante a leitura oral para que você escreva e leia corretamente. Seguindo, encontramos o ponto de exclamação. Vamos conversar sobre ele. O ponto de exclamação é utilizado, como o próprio nome já diz, para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos, como, por exemplo, surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto, dentre muitos outros. Vamos ver alguns exemplos. Que horror! Ganhei! Silêncio! Que lindo dia de sol! Muito fácil usar o ponto de exclamação, não é mesmo? Então vamos para o ponto de interrogação agora. Quando usá-lo e como usá-lo? O ponto de interrogação é um sinal usado para marcar na escrita a entonação de perguntas. Utiliza-se o ponto de interrogação no final das frases diretas. Exemplo de frases diretas. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Entendeu? E aqui encontramos as frases indiretas, veja bem. Em perguntas feitas de maneira indireta, nós não usamos ponto de interrogação. Por exemplo, por favor, diga-me que horas são. Gostaria de saber se você sabe a diferença entre frase interrogativa direta e indireta. Então, ficou bem claro, você entendeu que no caso de perguntas feitas de maneira indireta, usamos o ponto final. Vamos conhecer as reticências. As reticências podem indicar que a parte suprimida não interessa a citação. Veja nesse exemplo. As margens plácidas de um povo heróico ou brado retumbante. Veja que a frase começou com reticências e terminou também. Veja que o autor está falando do hino nacional. Ele está suprimindo parte do hino, por isso ele usa reticências. E as reticências servem também para indicar hesitação ou a suspensão de um pensamento ou ideia, que fica a cargo do leitor complementar. Foi o que fez Machado de Assis com esse trecho. Veja, creio antes, reticências, sim. Reticências, sim, creio isto. Machado de Assis usou as reticências, indicando que ficaria a nosso cargo complementar o texto. Passando agora para o uso correto das aspas. Podemos usar as aspas indicando uma citação. Por exemplo, quando Machado de Assis diz: Capitu tinha olhos de ressaca. Ele descreve o interior e o exterior da personagem. Encontramos aí uma citação do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capitu é uma das personagens mais importantes do livro. Veja que a citação da personagem aparece entre aspas. Vamos ver outra utilidade das aspas. Quando elas indicam palavras ou expressões que são, de alguma forma, estranhas à língua. Por exemplo, palavras estrangeiras. Poderia ser também neologismos e gírias. Nesse caso, Carlos Drummond fala sobre língua estrangeira, quando ele diz assim: os big shots da empresa estavam reunidos em conferência. Big shots, traduzindo para o português, são os chefões da empresa, os figurões, são as pessoas mais importantes dessa empresa. E as aspas também podem indicar ironia.
Veja o exemplo. Um desses oficiais defensores da legalidade era o capitão Virgulino Ferreira, o Lampião. Nesse caso, Raquel de Queiroz se refere a Lampião, que foi o maior líder do cangaço no Nordeste. Lampião, nessa época, promovia ataques e saques na cidade. Era um movimento social que existia no sertão. Inclusive, você deve pesquisar sobre a vida e a luta de Lampião, é muito interessante. Voltando ao nosso estudo, Raquel de Queiroz usou aspas quando se referiu a Lampião como sendo um oficial. Usamos aspas nesse caso, como Raquel de Queiroz usou na ironia. É assim, queridos, nós concluímos o estudo de hoje, mas fecharemos com chave de ouro em nossa próxima aula o estudo sobre sinais de pontuação, quando veremos parênteses, travessão e muitas atividades. Não perca, fiquem ligados nesse nosso próximo estudo. E se você gostou dessa aula de hoje, já inscreva-se no canal. Se você ainda não se inscreveu, é claro. Deixe também o seu like, ativando o sininho de notificações. Visite nossos vídeos shorts. São aqueles vídeos curtos, onde estamos revisando todos os nossos estudos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.